falar, O senhor tá disse bom. o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não. Bem, nós verificamos aqui uma estrutura lógica de pensamento da entrevistadora. Primeiro, a entrevistadora traz palavras que o Pablo Marçal tinha dito anteriormente. Na premissa 1, o Pablo Marçal diz que ele ajudou o pai quando o pai sofreu de alcoolismo. Na premissa 2, ele fala que a Tabata, quando o pai sofreu de alcoolismo, não o ajudou, ao contrário, foi para Harvard e ele acabou morrendo. Qual é a conclusão implícita? Ele não conclui isso, mas é implícito. As duas premissas nos levam a esse entendimento, que ao contrário dele, ela, a sua oponente política, fugiu do problema e, como consequência, o pai dela faleceu. Essa é a primeira ideia do raciocínio lógico utilizado pela apresentadora. Apresentadora não, pela entrevistadora. E o segundo é o seguinte, ela traz a ideia, em forma de premissa, de que a informação de que a Tabata estava em Harvard já quando o pai dela faleceu é mentirosa. E daí vem a pergunta, que também é uma conclusão. Por que o senhor Pablo Marçal mentiu? Então, antes de nós analisarmos a resposta do Marçal, é interessante que nós analisemos essa estrutura lógica da pergunta da entrevistadora. Para todo mundo que estuda a lógica clássica, não a moderna, a lógica clássica, fica nítido que a apresentadora aí se utilizou de uma falácia, ou seja, de um raciocínio falso que simula a verdade. A pergunta da entrevistadora é um dos tipos de falácia de argumentação. Falácia de argumentação que é chamada de pergunta complexa. Bem, quem estuda logonoese sabe que existem 49 possíveis falácias e que essas 49 possíveis falácias estão subdivididas em 7 grupos. Um desses grupos é a falácia de argumentação. E dentro desse grupo de falácia da argumentação existe esta falácia da pergunta complexa. Quem é da logonoética identifica essa falácia da pergunta complexa como a falácia 4D. 4 relacionado ao grupo dela e D relacionado à localização dela dentro deste grupo. E do que se trata a pergunta complexa? Bem, essa falácia da pergunta complexa trata de se fazer uma pergunta que supõe em si mesma uma verdade. Por que o senhor mentiu? É uma pergunta que supõe que o Pablo Marçal mentiu. Mas ele realmente mentiu? E se ele só estava desinformado? E aqui entra a importância dentro do estudo da lógica, do estudo dos termos, porque o que é mentir? O que significa o termo mentir? Mentir é afirmar ser verdadeiro aquilo que se sabe ser falso. Então, na verdade, o fato de o Marçal ter falado que o pai da Tabata se suicidou quando ela já estava em Harvard, e essa afirmação não ser representativa da verdade, não nos conduz necessariamente à conclusão de que o Pablo Marçal mentiu. Ele pode ter mentido. Mas nós não podemos afirmar categoricamente que ele de fato mentiu. Ao menos não somente com esses elementos que temos. Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para a situação de rua? Porque a família abandona. A resposta é simplesmente um prato cheio para qualquer estudante de lógica aplicada. O que o Marçal faz no primeiro argumento dele é chamado de falácia dictosimpliciter, ou falácia de dizer simplesmente, dizer de modo simples uma coisa. É a falácia, uma das falácias do grupo de falácias de simplificação excessiva, conhecida na logonoética como falácia 3A. E essa falácia acontece sempre quando o interlocutor aplica o geral no especial, mas ele aplica o geral no especial sem a qualificação necessária para essa aplicação. Ou seja, o Pablo Marçal parte do suicídio do pai da Tabata para concluir que ele foi abandonado.
Ou seja, no geral, aquele que comete suicídio está abandonado. Portanto, neste caso, houve abandono por parte da Tábata. Isso não é necessariamente verdadeiro. E logo em seguida, como ele sabe, talvez até inconscientemente, mas acho pouco provável que seja inconscientemente, como ele sabe que o argumento dele é muito fraco, muito frágil, ele parte para uma falácia de procedimento chamada responder a argumento diferente do apresentado. É a falácia 6E. Falácia onde ele busca desviar a atenção de todo mundo do fato que ele quer evitar que fique em evidência. Ou seja, o fato de que ele foi leviano, o fato de que ele continua sendo leviano no que ele está falando, na afirmação de que a Tábata abandonou o pai e que também por isso o pai dela se suicidou. Como ele faz isso? Ele começa a atacar a interlocutora. Vejam. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você está tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. É um nítido desvio de atenção, mas ele faz isso muito bem. Ele afirma que ela, a interlocutora dele, não conhece a realidade da casa da Tábata e mesmo assim ela toma partido e defende a Tábata. Veja bem, ela não está defendendo a Tábata, ela está questionando ele por palavras que ele já disse. E mesmo assim, quando ele acusa ela de não conhecer a realidade da casa da Tábata, será que ele conhece? Ele conhece a realidade da casa da Tábata para afirmar que ela tem culpa, uma culpa, digo, de ordem ética, de ordem moral, não de ordem jurídica. Ela tem culpa na morte do pai? E aqui ele abandona um pouco a ideia anterior e comete uma falácia de desvio chamada de tuquoque, ou seja, traduzindo até tu quoque brutus, até tu, Brutus, me traz, até tu. O que significa essa falácia? Nessa falácia, a pessoa acusa o seu próprio crítico do que o crítico a está acusando. Como a entrevistadora acusou Pablo Marçal de ter falado alguma coisa sem saber a realidade, ele faz o mesmo com ela. Vejam só, falácia A2 tuquoque detectada. Mas ele continua, e ele diz que mesmo a Tábata tendo cometido o crime de calúnia contra ele, a entrevistadora não o defendeu. Percebam como existe aqui um ataque claro, fervoroso do Pablo Marçal para desviar a atenção do foco, para desviar a atenção do cerne de tudo, qual seja, ele errou. E ele esconde o erro dele cometendo essas diversas falácias. Tanto é assim, meus caros, que se nós fôssemos resumir, nós teríamos que da pergunta, por que você mentiu? A resposta obtida foi, você é imparcial. Veja só, reduzindo tudo. Por que você mentiu? Você é imparcial. Percebam a fuga do Pablo Marçal. Eu não estou tomando a dor dela. Não, você não me defendeu. Inclusive, eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então, o senhor disse que o pai dela tá bom. morreu. Não, então tá bom. Ela estava aqui? Se ela estava aqui, é pior ainda. Se ela estava aqui, é pior ainda. É papel da mulher cuidar. Mais uma vez, ele está aplicando dicto simpliciter, ou seja, está aplicando uma regra geral no específico sem ter subsídios para tanto. Está reafirmando aquilo que ele já fez outrora. Da mulher cuidar da pessoa doente, é papel de todo ser família. humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. Opa! Mais uma falácia detectada. Argumentum ad verecundiam, ou seja, um apelo à autoridade. No caso, é um apelo à dogmática. Um apelo falacioso à dogmática. É uma falácia de desvio, de ordem 2b. É um apelo dogmático, um argumento que apela para a Bíblia, sobrelevando a Bíblia a um patamar de intangibilidade, intocabilidade, como se tudo que estivesse na Bíblia fosse de fato correto e devesse ser seguido. E ainda tem outra falácia que ele comete aqui, que é a de concluir que a Tábata não honrou o próprio pai pelo simples fato de ele ter se suicidado. Mais uma vez, dicto simpliciter. E é óbvio que quando nós temos uma saraivada de falácias, tal qual se deu neste caso, a interlocução, o diálogo se transforma em algo praticamente impossível de prosseguir. E de fato foi o que aconteceu. Vejamos o prosseguimento disso.
É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu acredito que sim. Aqui querendo participar. Vocês, na vez que ela vier, vocês vão falar com ela sobre o artigo 138, que ela cometeu um crime contra mim? Vocês vão falar? Ela não está entre os 4 primeiros então pra que da Datafolha. nós vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, candidato. Isso é muito importante, candidato. O senhor falou que... Sim, eu já respondi. Eu já respondi. Falta de capacidade cognitiva do Marçal? Longe, muito longe disso. Ele mesmo já disse por diversas vezes que ele não está nada preocupado em desenvolver raciocínios, mas sim em produzir conteúdos para os seus cortes. Em outras palavras, meus caros, ele usa todas essas falácias para produzir uma outra falácia. Uma falácia que é do tipo de falácia de simplificação excessiva, falácia chamada citação fora do contexto. Ou seja, ele retira as suas falas do contexto e utiliza essas falas retiradas do contexto como propaganda própria. Afinal de contas, se nós formos pegar o conteúdo dessa entrevista que nós acabamos de analisar, o que nós vemos é um Pablo Marçal que foge das perguntas. Mas se nós usarmos somente alguns pequenos trechos desse vídeo, nós certamente teremos um Pablo Marçal como uma pessoa intrépida, corajosa, que fala o que tem que ser falado na cara de qualquer um. E aí que está a importância de nós voltarmos ao estudo das artes liberais, principalmente do trivium, dentro do qual está a nossa querida e amada lógica clássica. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar. Siga-me também nas redes sociais para mais conteúdos como este.